Curitiba, 13 de outubro de 1892. Ilustríssimo senhor Marquês, havendo visto das suas cartas e dos jornais que me enviou, o interesse que despertaram as notícias, se bem que gerais que as transmitiram dessa colonização do Brasil, no interesse de contribuir mais diretamente e mais eficazmente aos fins do patronato para os imigrantes da vossa senhoria dirigido. Venho agora expor as condições especiais dessa colônia italiana paranaense, as travessias sofridas na sua instalação e no seu estado presente. Mas eu gostei tanto do Brasil, eu me senti em casa. Fé, amor e o pão de cada dia. 3 características dessa colônia. E eu quero também que os meus netos, os meus bisnetos, sei lá, que tenham esse privilégio de fazer parte dessa cultura. Bom, falar de imigração italiana aqui no Paraná ou no Brasil, digamos que é melhor. Em primeiro lugar, nós devemos nos perguntar por que eles vieram. Eles vieram porque eles encontravam uma grande dificuldade para viver lá na Europa. A Europa, depois daquele furacão do Napoleão Bonaparte, naturalmente a Europa estava toda desarrumada, toda em fermento com as novas ideias da Revolução Francesa e especialmente tinha uma grande diversidade de níveis sociais. A maioria do povo passava fome e, naturalmente, poucos eram os donos das terras, das indústrias, e o povo passava uma fome, uma miséria danada. Tanto que a gente lê livros em que os italianos comiam a carne naquela época, a maioria, 1, 2 vezes por ano. Não eram dono de nada, de terras, não trabalhavam, digamos, como hoje nós chamaríamos de boia fria. E, pois bem, nesta situação, quando começou este desejo de sair, de procurar novas terras, novos países, naturalmente, isso no 1850, mais ou menos, aí nós tivemos na Europa uma grande fuga de todos os povos. Mas, naturalmente, quem mais emigrou foram os italianos. Por quê? Porque as injustiças sociais eram grandes, a miséria era grande, aí eles começaram a procurar novos caminhos. Daí quem foi para a América do Norte, quem foi para a América Central e para a América do Sul, que é aquela que nos interessa. Foram alojados naquelas localidades ao longo da faixa litorânea, nas regiões baixas do estado, onde o clima é excessivamente quente, o ar mórbido ocasiona febres. Muitas são as moléstias causadas pelos mosquitos e outros insetos. As doenças frequentes, sem excluir aquela que se chama mal da terra, fatais aos adultos e assustadoras quando atingem as crianças. Naturalmente, a base dos italianos foi Morretes e Antonina, isso todo mundo sabe. Dali eles começaram a se instalar, a trabalhar, a trazer a cultura e os costumes deles. Depois, a uma certa altura, subiram aqui o Planalto de Curitiba e começaram a se instalar. Os 2 grandes grupos, digamos, se instalaram em Santa Felicidade e na Água Verde. Mas eu penso que, desde aquela época, naturalmente, estes foram os 2 polos principais dos italianos, aqui a Curitiba. Mas, com certeza, eles se espalharam um pouco em toda esta região, nas chácaras que eles compravam e que continuavam a fazer aquele trabalho de agricultores, de produzir a uva, o vinho, o queijo, o salame, plantar o milho, enfim,
Era um trabalho de subsistência. Não obstante a generosidade do governo, que não economizou soluções e favores aos colonos para que ali fixassem residência, não obstante os tantos ganhos que lhes eram prometidos e garantias de trabalho na construção de estradas e da ferrovia, que então se construía para colocar o porto em comunicação direta com a capital. Os colonos, a todas essas vantagens, pesaram a saúde e a vida. E após 6 meses ou pouco mais de residência lá embaixo, começaram a ultrapassar as montanhas que os dividiam do alto do Paraná para estabelecerem-se nas proximidades de Curitiba e instalar essas atuais florescentes colônias. Acho que lá na Itália a vida não estava fácil, porque deixar tudo que eles tinham lá, família, amigos, suas casinhas que eles tinham, e migrar sem saber onde ia, sem conhecer nada, né? Eles foram os heróis, praticamente, né? Então, o meu bisavô, ele tinha 8 ou 9 filhos, não sei. Mas na Itália só, ele já tinha só 3, depois o resto nasceram aqui no Brasil. Então, imagina a dificuldade, sair de lá com 3 crianças pequenas, bagagem. E então, chegaram a Moreta, ela disse que não gostaram, porque era litoral baixo, então eu não sei se o governo já tinha preparado o lote deles aqui. E aí subiram a Curitiba, e de Curitiba vieram direto para essas colônias aqui da região. Santa Felicidade, Umbará, Aveiro. Depois, então, um grupo vieram aqui para a colônia que era. Havia 4 quartos, toda que tem esse puxado, essa garagem era outra parte. E no meio era um corredor de todo o comprimento, 10 metros. E aqui no meio eram salas. Na minha, 4. Outras famílias se colocaram sobre as terras de proprietários brasileiros e outras que tinham conservado um resto de dinheiro foram estabelecer-se a 7 quilômetros da cidade, em uma localidade que agora se chama Santa Felicidade, que é o nome da proprietária de uma parte dos terrenos vendidos a esses colonos. Aquela terra, até então improdutiva, mesmo que em mãos de gente de boa vontade, tornou-se presentemente muito remuneradora para aqueles que empregaram seu pequeno pecúlio para comprá-la. Começou a despertar no jovem, principalmente, a necessidade do resgate à sua cultura, principalmente a cultura e a memória. Elas andam juntas. Nós tínhamos muito pouco tempo para fazer isso. Porque a coisa estava se deteriorando muito rápido, e o que a gente fez? Foi a luta. E graças a essa curiosidade nossa e a sentirmos essa necessidade, conseguimos desenvolver um trabalho que hoje já está registrado. Fundamos em função disso e por causa disso, o grupo folclórico que foi o mesmo grupo interessado que se reuniu e fundou esse grupo para que resgatasse a música, a dança, sabe? E em função disso também, tudo envolve a gastronomia, as construções antigas. Ninguém sabia, os jovens não sabiam, nem os velhos já queriam mais lembrar
de que origem eles eram, de qual era a parte da Itália que teriam vindo. Então a gente começou a trabalhar em cima disso, das famílias. Sou muito grata ao meu pai, aos meus avós, aos que vieram de lá, por tudo que eu aprendi. Não só aos meus, a minha família, mas de todas as famílias, que são em torno de 120 famílias de imigrantes. E que cada uma dessas famílias colaborou e contribuiu para isso, para o que Santa Felicidade é hoje. E eu quero também que os meus netos, os meus bisnetos, sei lá, que tenham esse privilégio de fazer parte dessa cultura. O fato da construção de uma igreja, a qual o custo não foi de menos de 150 mil liras, construída com o concurso de só 150 famílias de colonos, depois de 12 ou 15 anos aqui de trabalho, carentes de tudo, é prova do seu espírito religioso e, a um tempo, demonstra quais são, presentemente, as suas condições econômicas. Em 1878 chegaram aqui as primeiras 14 famílias. Em seguida vieram mais, somando ao todo 75. Essas 75 famílias iniciaram uma pequena capela aqui pertinho na Manoel Ribas. Mas em 1897 acharam oportuno construir uma grande igreja, bonita igreja, tendo como frente da obra o arquiteto padre Giuseppe Colbachini. Ele mesmo idealizou e, juntamente com estas 75 famílias, ele construiu esta igreja. Essa igreja tem uma história ligada a toda a colonização italiana da Santa Felicidade. Dentro dessa igreja passaram os bisavós, avós, netos, bisnetos, até a 5ª geração. Continuam fiéis, todos eles cultivando 3 grandes dimensões, que é bom lembrar: igreja, família e trabalho. Fé, amor e o pão de cada dia. 3 características dessa colônia. Posso dizer a vocês, como pároco dessa comunidade, que este povo aqui é muito fiel. É muito fiel mesmo às suas tradições, à sua moral, à família, ao trabalho, sobretudo à igreja. Muito fiel. Aqui é o terreno da minha família. Aqui é o terreno da família Budel. E tem toda a estrutura, é toda de muito tempo atrás. Então, no caso, daqui deve ter aproximadamente 100 anos. Então, lá em cima tem um antigo paiol, que lá dentro tem, no caso, tinha feno, então era onde a gente colocava para alimentar os animais. Eu nasci e cresci aqui, sempre brincando no meio dessas coisas. Então, eu curto demais essas coisas. Eles fazem uso do poço. Então aqui, geralmente, eles enchem para lavar roupa. Minha tia lava, ela coloca água aqui, daí para lavar roupa, enche aqui, ou então para fazer alguma coisa, enche aqui, para não precisar ficar abastecendo. Então é bem interessante. E aqui, né, que é o poço em si, que o balde não tem. É uma coisa muito rudimentar. Pena que não tem um dos baldes bacanas, um daquele. Aí. Muito legal. Vamos olhando.
Olha só. Olha que bacana. Aqui eles afiavam pedra. Aliás, afiavam faca. Na faca aqui, aí tinha todos os esqueminhas, assim. Afiavam faca aqui, é tudo bem artesanal, na verdade, tudo bem caseiro. Mas eles usavam isso para afiar. Isso daqui é tudo, tem de bodas e casamento, do nono e da nona, quando eles fizeram. Boda de 25, de 50, nem sei. Esse aqui é meu avô, é o nono Humberto e a nona Hermínia. As famílias tinham as suas próprias características. Então, o gosto pela terra, o gosto pelo trabalho era uma coisa muito forte. Eles tinham isso. Antigamente eles se uniam, tinha essa união da família toda, era festa, reunião de família, e para construir, para plantar, eles sempre se uniram. Aqui, na simplicidade da natureza, a qual não pode ser para eles mais do que mestra e inspiradora do bem. Na amenidade desses bosques sempre verdes e das planícies aparadas e decoradas pelas mais belas e diversas flores, onde pastam livres as ovelhas, que se prestam obedientes ao serviço do homem. Em uma primavera eterna, com seus dias amenos e noites frescas, conciliadora do sono que repousa, satisfeitos da graça de Deus, que satisfaz os seus modestos desejos, conduzem uma vida tranquila. Quando si pianta la bella polenta, si pianta così, si pianta così. Bella polenta così, cia cia pum, cia cia pum, cia cia pum, 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 pum. Quando si pianta la bella polenta si mangia così, si mangia così. Oh, bella polenta così, cia cia pum, cia cia pum, cia cia pum.